Jovem é especialista em namoro e casamento, não é? Já ficou com vários, já pegou vários, então você sabe como é que funciona. Mas na verdade, a minha proposta hoje é diferente. Eu quero contar pra ti o que nunca te contaram sobre namoro e casamento. E eu sei que essa parece uma proposta um tanto ousada. Porque falar com uma galera hoje que sabe muito sobre essas coisas, e eu propor pra ti falar o que nunca te contaram sobre namoro e casamento, por que eu vou chegar com essa ousadia? Eu sou terapeuta de família. Não sei se você sabe o que faz um terapeuta de família. Eu trabalho com casais e famílias que estão com sérios problemas de relacionamento. Atendo alguns namorados também, atendo pais e filhos, enfim, mas geralmente o que chega lá são casais. Um pouquinho de experiência sobre coisas que a gente pode fazer, que vai dar certo, e coisas que se você fizer é furada com certeza. E aí vem a Bíblia falando pra gente assim, ó, que tem caminhos que para o homem parecem que são bons, mas no final é caminho de morte. Então, e o sábio Salomão também fala pra gente assim, que na multidão de conselhos a gente tem sabedoria. Então eu sei que você é um ser pensante. E a minha intenção não é chegar aqui e enfiar o meu conteúdo na tua cabeça. Mas eu quero que pelo menos você me prometa que você vai parar e pensar sobre as coisas que eu vou dizer. Tem coisas que você vai ouvir e vai falar assim, beleza, eu vou colocar na minha vida. Certamente. Tem coisas que você vai ouvir e você vai pensar assim, quem sabe? Outras coisas você vai pensar, tá louca, não vou fazer. Mas, o que eu vou colocar aqui é conselho de alguns anos, já trabalhando com casais que deram e que não deram certo. Eu também sou professora, lá na escola adventista, por isso sou professora da Gabi e tenho alguns ex-alunos também. Lá na escola adventista, eu sou professora de ensino religioso. Por isso, gente, tinha um monte de coisa ali. Isso, me alcança essas coisas que estão ali. Por isso, eu trouxe hoje um livro muito importante. E eu vou colocar ele na nossa palestra de hoje. Não, tem mais. Tem mais coisas. Inclusive eu pedi para algumas pessoas me ajudarem. Vocês que têm mesinha aqui. Separem duas folhas, cada um, coloridas, que não tenham a mesma... Coloridas, obviamente. Que não tenham a mesma cor. Você vai ser uma frase do prato, pode ser? Porque vocês riram, ele come demais. Segura pra mim, Taylor, por favor. Obrigada. Vocês não precisam da copa. Não encontraram? Ela tá dentro da minha mochila? Não, tá aqui, ó. Nossa. O livro. Esse aqui. Conhecem? Por favor, conhecem? Sim, a Bíblia. Tu vai usar a Bíblia pra pregar, ó. Pra fazer a palestra hoje também. Por que também? Porque a Bíblia é um livro bem interessante. Ela foi escrita numa época assim em que as pessoas acertaram e erraram muito. Sabe o que é legal uma Bíblia? Você pega o princípio da Bíblia e você aplica para qualquer coisa na tua vida. Então, a gente em alguns momentos vai usar ela também, tá? Mas... tá. Gente, então assim, ó. Eu fico torto, mas assim, antes, tá? Porque a gente entrar no assunto. Se você entrar lá no Facebook, Franciele da Silper, ou no YouTube, eu tenho um canal lá no YouTube, tá? E tem um monte de vídeos, assuntos que você pode pesquisar lá. Então, se você entrar lá, Franciele da Silper, você vai achar vários conteúdos sobre isso, tá? Mas vamos adiante, então. O que nunca te contaram sobre namoro e casamento? A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Você olhar para essa foto aqui, essa pessoa aqui sou eu. Eu tinha 11 anos. E esse pessoal todo que está à minha volta aqui são amigos de infância. A maioria deles já casados, com filhos. Essa menininha aqui já tem 2 filhos. Outra foto que eu quero mostrar para vocês. Eu fui desbravadora. Não sei se tem alguém que foi escoteiro ou é escoteiro. Ou bandeirantes, enfim. Música dos desbravadores, se vocês já ouviram falar, mas é semelhante, tá? Essa aqui foi o dia da minha investidura, eu tinha 11 anos. Então, se eu tenho 30, já se passaram 19 anos. E assim, ó, eu sempre falar para vocês sobre tempo, vocês que são jovens, é uma coisa até um desafio. Porque a nossa vida ela passa muito rápido. O livro de Salmos, no capítulo 144, verso 4, diz assim que o homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como a sombra que passa. Pessoal, aprende a primeira coisa hoje. A vida passa rápido. Ela passa muito rápido. Na verdade, a vida ela voa. Como diz o Lulu Santos, ela escorre
pelas mãos. E vida é um negócio tão precioso, mas tão precioso que só vem de Deus. Você não encontra a vida em outro lugar. Só vem de Deus. Você não tem como ir no mercado e comprar saquinhos de vida para você acrescentar na sua comida. Não tem como comprar cápsulas de vida, não. Vida é um presente que vem de Deus todo dia para ti, é presente. Só vem de Deus. E aqui está falando pra gente que essa vida tão importante, ela passa rápido. Olha, eu vou mostrar umas coisas pra vocês que talvez o pessoal mais da minha idade vai entender. Tu acha, nossa, por quê? Ei! Você acha que o seu celular é top? Na minha adolescência, esse celular era top. Gente, esse celular, ele era incrível pelo seguinte: é você trocar a capinha da frente, tá? Aí dá pra você colocar cores, tinha personagens e tal. E ele tinha um joguinho, não pense que não tinha um joguinho. A cobrinha, pois é, esse celular fez parte da minha vida já passaram 13 anos. Vocês conheceram? No museu pegaram você? Interessante. Essa aí vocês não pegaram. Para! Gente, as notas de R$1. Eu comprava o lanche da escola, lá no Madre Milda. Tem alguém que estuda no Madre Milda aí? Foi a minha escola. Eu comprava lá no Madre Milda os lanches da escola com notas de R$1. Um dia eu mostrei para os alunos e eles falaram assim, prof, o que é isso? Eu falei, nota de R$1, porque eles já nasceram na época das moedinhas. E essa aqui talvez só o pessoal mais experiente vai saber. Gente, colinos era um creme dental da nossa época. Quem usou colinos, por gentileza? Alguém? Alguém? Então, colinos, gente, era um creme dental que nós usávamos. Ele tinha um tubo de metal, lembra? Ele tinha enrolando, enrolando, enrolando. Ele dava bem pequenininho. E era forte, muito forte. Dizem que hoje é sorriso, mas na minha época era colinos. Esse aqui eu não usei. Deixa eu explicar agora, vou mostrar pra vocês o próximo. Mas o pessoal mais experiente que eu usou. Conga. Lembra da conga? Então, eu não usei assim, né? Foi da minha época, mas usou conga. Então, olha só. Se vocês perderam a minha infância e usaram a conga, já passou da tua vida a gente chutando por baixo, assim, mais de 35 anos. Né? Isso mostra uma coisa pra gente. Hoje eu mostrei coisas da minha vida que passou rápido. Daqui a um tempo você vai olhar para as coisas de hoje que já vão ser ultrapassadas e você vai pensar, nossa, como a vida passa rápido. E dentro dessa questão de vida que passa rápido, tem um conselho bem interessante que diz assim, ó, Davi no Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Gurizada, se a vida passa rápido, eu preciso fazer o quê? Viver direito. Porque senão eu vou transformar a minha vida num peso. Vai ser difícil de passar por ela. Nós já temos dificuldades comuns da vida, mas existem alguns pesos que eu posso evitar de ter, que eu não preciso ter. E aí vem o conselho, olha, então você tem que aprender a viver de tal forma que você possa alcançar um coração sábio. E dentro dessa questão, nós precisamos saber o seguinte. Eu escolhi alguns casais aqui atuais e antigos. Eu acredito que sejam mais conhecidos, sejam mais top para vocês. Muitos desses aqui são filmes, outros livros. Mas olha só, esses casais aqui, gente, eles têm histórias legais. Eu lembro quando eu assisti, o último filme que eu assisti foi esse aqui, ó. É para todos os garotos que já... Quem já viu? É fofo, não é? É fofo demais. Então, olha só. Quando eu assisti esse filme, eu pensei assim, ai, que lindo, né? Eu também vi a Barraca do Beijo. Vocês viram a Barraca do Beijo? Achei que se alto pra elas, não acharam legal demais. Foi estranho, tá? Mas enfim. Gente, então olha só. Esses filmes que nós assistimos, que contam lindas histórias de amor, elas não são reais. Acabou com o nosso sonho. Então assim, ó, eu não vou agora começar um monte de dicas para que você viva um grande amor. Também não vou acabar com o teu sonho de ter um amor. Mas eu quero te mandar a real, assim. E tem coisas
discussão. E tem coisas que a gente precisa avaliar antes de tomar esse passo importante. Sabe por quê? Porque eu trabalho com vida real. E muitas vezes se começa um relacionamento achando que você vai viver as histórias lindas dos filmes. Que você vai deixar tudo pra ficar com o seu amor. Ele vai deixar tudo pra ficar com você. E vocês vão ser felizes pra sempre. Rumo ao horizonte. Mas não é assim que funciona. Não é. Aí você pensa que vai ter uma casinha linda, com cerquinha branca, flores no jardim. Não. Não é assim. Porque eu trabalho lá, gente, com vida real. E de vez em quando eu ouço o seguinte: Fran, não foi com esse homem que eu me casei, porque ele mudou muito. Ou então, Fran, eu não conheço essa mulher, ela foi uma louca. Eu não me casei com essa mulher. Não é assim. Acontece que enquanto eles estavam se conhecendo, alguns sinais foram dados que eles fecharam os olhos. Sabe por quê? Porque o outro era tão bonito, era tão atraente. Tão legal poder dizer que tinha um namorado. E aí acabaram fechando os olhos para algumas coisas importantes. Pessoal, olha só. João 8,32 diz pra gente assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, agora a gente vai usar questões de verdade mesmo, para a gente conseguir se libertar de alguns pensamentos. Primeiro, você vai fazer duas grandes escolhas na tua vida. Duas. Muitas escolhas você faz, mas duas grandes. A primeira é a sua profissão. Então não perde tempo, te dedica nessa história de escolher a tua profissão. Ah, Fran, mas isso eu não escolher agora, eu posso escolher depois? Pode. O problema é que é o seguinte: a gente tem etapas na nossa vida. E quando você está na etapa de escolher a tua profissão, se você pula ela e depois você volta, é possível, mas é um pouco mais difícil. Então se a gente faz as coisas na época certa, na etapa certa, do jeito certo, a gente economiza trabalho. Então a primeira grande escolha que tu vai fazer na tua vida é a tua profissão. E a segunda grande escolha que tu vai fazer na tua vida é com quem tu vai te unir. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não se constranja, tá? Quantos aqui querem casar um dia? Ou, enfim, pegam as suas mãos. Beleza, baixa a mão aí. Quantos não sabem se querem? Ergue a mão aí que são corajosos. Ergue a mão aí. Beleza. Baixa a mão. Quantos já decidiram que não querem? Daniel. Gente, vocês têm que falar. O Daniel, ele deu a mão com tanta... Se você gosta do Daniel, eu vou pra ti, porque ele fez assim, ó. Ele não vai casar. Mas, gente, olha só. Essas são as duas grandes escolhas que tu vai fazer na tua vida. E essa aqui, a gente precisa parar e conversar sobre ela. Porque se você escolher errado, lascou. Tem noção do que é isso? Sabe que quando eu completei 26 anos, eu entrei... Meu Deus, faltando 4 anos para fazer 30, porque a vida está passando, 4 anos para fazer 30. Aí quando eu completei 27, parecia... Eu já me senti, nossa, falta 13 anos para os 40, porque a vida passa muito rápido, gente. Você tem noção do que é alguém agora na situação dela porque fez uma escolha errada? Ela começou a viver aos 54 anos. Você quer isso pra ti? Não. Tenho certeza que você não quer. Então, essa escolha aqui, ela tem que ser bem feita, porque se ela não for, ela vai acabar com a tua vida. Aí tem aquela história: mas se não der certo, separa. Eu trabalho com gente. Separar não é bem assim. E eu trabalho com gente que vai lá no meu consultório para curar marcas de uma vida inteira de casado. Então, cuidado com isso. Vamos adiante. Por que a gente namora? Dá pra pensar nisso? Por que a gente namora? Você, quem é que falou isso? Você pode falar no microfone? Você é a Ana. Pra casar? Como é que faz isso? Gente! Embaixo, Ana. Gente, se namora é pra casar. Olha só, antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero mostrar pra vocês uma menina. Só um minutinho. Tem namorado? Meu Deus, até minha irmã, que é horrorosa, ela tem namorado. Insignificante, Kelly. Você tem noção do insignificante? Eu tenho, cara. Que namorado? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Melhor sozinho ficar encalhado por aí, namorado. Pra que namorado? Pra sair por aí, ganhar presente, dia dos
Já faz tempo, já poxa. Kelly, não para, Kelly. 15 anos. 15 anos, Kelly? O que isso manda? 15 anos? Meu Deus, todo mundo com namorado, com o senhor, postando foto tão lindas no Face, naquela legenda. Você não fala de 15 anos. Daqui 15 anos tá morta já. Não sei, para de rir de mim, Kelly. Por que você tá rindo, Kelly? Meu Deus, você tá pensando que eu tô adolescente, cara. Só isso, só pra... Gente, olha, eu espero que você não esteja no nível dela, tá? Mas assim, a gente houve a primeira vez que eu assisti, eu dei risada, eu achei engraçado. A segunda vez eu ri um pouquinho ainda, mas na terceira eu comecei a pensar, tá, que triste isso. Gente, hoje em dia os namoros, eles são usados para um fim. Quando você namora, isso te dá status. Isso faz você se sentir em relação aos outros assim. Você não foi rejeitado, alguém te quis, entendeu? Então, você luta. E os meninos e as meninas atiram pra todo lado, porque alguém precisa ver você precisa existir. Gente, olha só. O namoro já começa errado quando você precisa de alguém pra afirmar que você é legal. Pra mostrar que você é bonito. Pra ser visto, já começou errado. Se começa assim. E tem gente que entra nesse nível de desespero. Não sei nem a mão. Mas quem nunca chorou? Ninguém me quer. Ninguém me quer. Quem riu se entregou. Quem riu se entregou. Gente, quem nunca passou por isso? Quem nunca? Então, olha só. Aí é importante a gente parar. Esse assunto da coceira. Então, olha só. É importante parar e pensar. Quando a Ana falou que se namora pra casar, ela falou uma coisa bem certa. Olha só. Antes de falar sobre isso, olha só. Pra que serve o namoro? Então, é o período de você conhecer e decidir quem será a pessoa que vai dividir toda a vida contigo. Então, olha só. Pensa. Outra coisa, namoros muito longos, assim, muito longos, eles não são legais. Posso explicar pra você mais pra frente por quê, mas, enfim. Muito longos, assim, muito. Eu tive uma amiga que namorou. Gente, você nunca reparou uma história de alguém? Namorou uns 8 anos, casou, separou? Então, olha só. O namoro é um período de você conhecer alguém. E toda vez que você começa a namorar com alguém, deve ter a intenção que a Ana disse aqui, pra casar. Se tu começa a namorar com alguém porque ela ou ele é bonito, que você tá a fim de dar uns pés em alguém, você tá a fim de dar uns beijos em alguém, para com isso aí, mas não vai dar certo. Não vai dar certo, então cuidado com isso. Tá vendo? Mas o que a gente faz então? Vocês têm... Não, chora não. O que você faz então nesse período? O que você faz nesse período? Olha só. Se você tem uma riqueza, um tesouro que eu já não tenho mais. Que é essa palavrinha aqui, juventude. Por isso, quando eu fui recebida, que eu era uma jovem, eu disse para ele, obrigada. Porque olha só, você tem um tesouro que é juventude. Se você soubesse as coisas que você tem condição de fazer porque você é jovem, cara, você não gastava tempo com outras coisas que são secundárias. No momento da tua juventude, você precisa plantar. Porque agora você tem força, você tem como. Os teus pais pagam, te sustentam. Você tem como correr atrás profissionalmente. Você pode procurar um emprego. Você tem essa força. Então plante. Gente, eu lembro na minha época eu fiz magistério. Lá no Cristóvão. E eu lembro na minha época de magistério, eu tinha umas amigas que elas eram muito famosinhas, assim, né? Dos meninos, assim, elas ficavam com todo mundo, elas eram bonitinhas, elas passavam e tal. E todas as meninas queriam ser como elas. Mas eu era do grupo das CDFs e tal, que estudava, né? Aí um dia encontrei uma dessas meninas no centro e tal. E eu conversando com ela, perguntei, e aí, como é que tá a vida? Gente, ela tinha 3 filhos, ela não conseguiu concluir o magistério, ela não estava trabalhando, ela não tinha profissão. Então, olha só, o momento de plantar, ela não plantou, ficou ao vento. Não dá certo, você tem que plantar. Para quem que eu dei o prato? Pro Guilherme. Guilherme, você pode me ajudar agora? Sim, Fran, eu posso.
Ele me olhou com a cara tão apavorada. Olha só, Guilherme, eu vou te fazer um desafio, tá? E só pra você entender por que agora é o momento de você plantar. O Guilherme, você vai lá no fundo daquele corredor. Só vou pedir pra Thaís dar uma licencinha, Thaís. E o Guilherme tá carregando um prato. Vocês podem ver, é um prato. Eu vou pedir pro Guilherme vir até aqui. Só se não vem ainda. Calma, Guilherme. Ele olhou tipo, pra que isso? Ei, tô me tirando, né? Então, peraí. Eu vou pedir pro Guilherme vir até aqui. Enquanto eu peço pro Guilherme vir aqui, eu vou pedir pra alguns de vocês se colocarem em pé. Então, se eu apontar o meu dedinho, você levanta. Isso, Keila. Aquela coisa assim. Você só levanta. Então, se eu apontar você levanta. Se eu apontar pra Jéssica, Jéssica levanta. Vai lá, Jéssica. Vou botar pro Matheus, Matheus levanta. Pra Fabiana, Fabiana levanta. Beleza? Sim, Fran. Beleza? Sim, Fran. Tá bom. Então, senta. Então, agora é assim, ó. Era pra vocês entenderem. Então, agora olha só. O Guilherme vai vir até aqui. Vem devagar pra poder pedir para as pessoas levantar. Então, vem, Guilherme. Levanta, Jéssica. Levanta, Keila. Levanta, Laura. Luana. Levanta. Levanta você, Gabriel. Levanta, Matheus. Levanta, Tainá. Você também, levanta aí. Você também, Gabriel, levanta aí. Você, Gia, levanta aí, por favor. Tá. Beleza. Vou te fazer uma pergunta que vai olhar e assim, não vou ter que perguntar. Você viu essas pessoas levantaram? Sim. Todas elas? Não. Então você já tinha passado, tipo Giana, você já tinha passado. Mas você viu aquelas que estavam na tua frente? Sim. Então agora a gente vai dificultar um pouquinho. Cadê a pessoa das águas? Taylor, você vai lá no fundo junto com o Guilherme. Vocês podem sentar, gente. Obrigada. Você vai lá no fundo junto com o Guilherme. Taylor, assim, ó. Você vai virar essa água dentro do prato. Mas até pra deixar bem cheio. Ih, vai molhar aqui. Tio e tia, desculpa aí. A gente seca. Tá. Tá, então olha só. Taylor, pode virar a primeira garrafinha aí. Toda, claro, a gente não quer facilidade do Guilherme. Sobrou espaço no prato, Taylor. Um cadinho, bota mais então. Agora ele tá tipo apavorado. Cuidado, Pele. Tá bom, Taylor, também, né, Taylor? Fique já bem encher mais possível com o cabo aí. Então, olha só. Pode sentar, muito obrigada. Você foi o último. Gente, olhem pra mim. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou continuar falando, mas a intenção é que você observe quem levantou. E você não pode derramar água. A água que você derramar, você vai sentar. Pode colocar aqui. Mas ele vai derramar muito mais. Então, olha só. Você segura pra mim, Guilherme? Obrigada. Então, olha só. Cara, tem muito legal. Gente, não pode derramar. Não pode derramar. Ei, Guilherme, você não entendeu? Não pode derramar. Olha só. Quando eu falar bem, você vem. Eu vou continuar chamando as pessoas, mas eu vou te ver. Você vai ouvir. Eu tô chamando, mas a minha intenção é que você veja, tá? Pode vir, Guilherme. Fernanda, pode levantar. Débora também. Girato, levanta isso assim. Pode levantar, Guilherme. A tia vai ligar comigo depois. Levanta aí, você também. Pode vir. Vamos lá, Guilherme. Mais um pouquinho. Ah, peraí. Vira e volta. Foi caro. Vocês aqui podem levantar? Vocês estão sentados, vocês podem levantar, por favor? Quem está sentado, levanta, por favor. Obrigada. Cuidado, parabéns. Você cala o pano no chão, você amor. Guilherme. Sai das partes que você vai ter que sair e virar o prato pra fora. Não derrama, Guilherme. Cera no chão, Guilherme. Nossa. Claro, você quer ficar segurando. Vai sair, não senta não.
Enquanto você tirava o olho do prato, o que acontecia? Você teve que fazer uma decisão. Qual foi a sua decisão tão difícil? Vamos, privilégio, por favor! Pode sentar. Agora, pra que tudo isso? Pra que serve tudo isso? Pessoal, assim, ó. Quem fica dizendo por aí, ai, eu não consigo aumentar. Quem fica com alguém tem que namorar, porque não começa. Ó, deixa eu contar. Você precisa colocar um foco na sua vida. O Guilherme fez aqui pra gente uma representação bem interessante. Se você tem um foco, você está focado em alguma coisa, você não perde tempo com as coisas à sua volta. Se você tiver foco, muitos problemas você acaba com eles já no começo. O problema é que a gente quer segurar o prato cheio e ainda por cima ficar olhando à volta. Mas não dá. Tem que fazer uma escolha. E se essa escolha não for feita, você não vai sair do lugar. Nem profissionalmente, nem no seu relacionamento. Então, é importante você parar e pensar. Quantas vão das etapas antes? Moça do relógio, falta quanto tempo para eu acabar? 15 para as 11. 20, meia hora. Pode ser 40? Então tá. Gente, olha só. Essa questão aqui, ó. Você tem que contar. Agora é o momento que você não pode pular etapas da tua vida. Se você pula, se você adianta, todo mundo precisa ver todas as etapas. Você nunca viu um tiozão mesmo? Se tiver aqui, desculpa, eu não vejo ninguém. Um tiozão mesmo que se veste igual você, assim. Nunca viu? Eu conheço alguns. Qual é o seu nome? A Camille falou que conhece. A gente consegue ver, às vezes, até na forma como as pessoas se comportam, que algumas etapas na vida foram puladas. Por exemplo, esse dia chegou um casal lá. Ai, eu fiquei olhando pra você, é sério isso? Não deu vontade de dar conselho, deu vontade de dar pirulito pra eles. Assim. Eles estavam brigando por uma coisa que, tipo, meus irmãos dizem por aqui, entende? Não fazia sentido. Questões de maturidade. Então a gente não pode pular etapas. O que você tem que fazer agora? Plantar para o futuro e aproveitar a sua vida sem lascar com ela. Então cuidado com as escolhas que você vai fazer. Deixa eu adiantar que eu tenho pouco tempo. Gurizada, olha só. Eu ia ler tudo para vocês, tá? Mas não vou por causa do tempo. Se você tiver tempo, Gênesis 24 conta uma das histórias mais lindas de amor que existe na Bíblia. Na verdade, é um dos poucos casais que deram certo na Bíblia. Rebeca e Isaac. Já ouviu falar sobre eles? Sim. Rebeca e Isaac. Então, assim, ó, aqui eu separei alguns versos para a gente ler. E esses versos, eles tinham importância em relação a todo o texto, porque davam para a gente alguns conselhos. Então, se você tiver um tempo, hoje à noite, pegue sua Bíblia, abre seu celular, enfim, tablet, se você tiver, e leia Gênesis 24. Ali conta uma história de um relacionamento que deu certo, porque eles seguiram alguns passos. Primeiro passo que eles seguiram, sem pressa. Ei, sem pressa. Ó, enfim. Sabe quantos anos Isaac tinha quando ele casou com a Rebeca? 40. Eu tô falando que você tem que esperar até o 40. Alguém desesperadamente fez, oh, não. Gente, assim, eu não tô falando que você tem que esperar até os 40, mas eu tô dizendo que você tem que esperar a sua maturidade acontecer. Entendeu? Se você pular, se você ficar com muita pressa, você vai escolher errado. Tem um ditado que diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. Quando você fica com muita pressa, o que você faz? Você fecha os olhos para alguns probleminhas. Por exemplo, vou contar uma experiência minha agora. Meu pai tá lá no fundo, que vergonha falar dos nossos relacionamentos fracassados na frente do pai da gente. Mas enfim, há um tempo atrás, eu tava de papo com carinha, né? E aí, eu comecei a conversar com ele, e era tão legal conversar com ele, porque ele me fazia tão feliz, sabe? Eu conversava com ele, eu me sentia a mulher mais linda do mundo, assim. Parecia que, é isso mesmo. Só que daí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a perceber algumas coisinhas. Mas eu pensava assim, mas ele é tão legal. Conversava mais um pouquinho, via outras coisinhas. Ele é meio legal, assim, né? Aí eu comecei a ver outras coisonas, aí não deu certo. Por que isso aconteceu?
aconteceu? Porque sem pressa, gente. Calma lá. Olha só, você não é obrigado a casar com 25 anos. Você não é obrigado a casar com 20 anos. Você tem que fazer isso no momento certo, em que as coisas aconteçam de uma forma que não vai te trazer prejuízo depois. Porque olha só, a pressa vai fazer você fechar os olhos para coisas importantes que vão fazer a diferença depois. Então, sem pressa, primeira coisa. Outra questão. Jugo desigual. Já ouviram falar dessa expressão jugo desigual? Não, então eu vou explicar para você o que é. Lá em 2 Coríntios 6,14, há um conselho lá de Paulo, ele fala assim, ó, não vos ponhais em jugo desigual. Na roça, gente, quando vão trabalhar tipo plantação, que os boizinhos têm que puxar o arado, é colocado sobre eles uma madeira, 2 bois, nossa, usei como um boi, enfim. 2 bois, assim, é colocado sobre o pescoço deles uma madeira, essa madeira é chamada de jugo, ou canga, né? E aí, para eles trabalharem e ninguém ficar sobrecarregado, o que tem que ser? Tem que ser 2 boizinhos parecidos, fortes do mesmo jeito, mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, se colocar um cavalo com boi, não dá certo. Então, quando Paulo fala assim, não vos ponhais em jugo desigual, isso é em qualquer relacionamento, casamento, amizades, em questão de negócios. Então, por quê? Gente, por exemplo, tá? Porque senão vai acontecer justamente isso aqui, ó. Um vai puxar para um lado e o outro vai puxar para o outro. Então, quando você for escolher alguém, tem que ser alguém que tenha projetos de vida parecidos com os teus. Vou te contar. Eu sou cristã desde que nasci. E eu sempre ouvi da minha comunidade cristã o seguinte. Ai, tu fala muito bem. Como tu é legal, tu devia casar com um pastor. Eu pensava, Deus o livre, casar não. Com pastor não. E eu sempre ouvia isso. Aí por que eu pensava assim? Porque eu conheço o estilo de vida das esposas dos pastores da minha igreja. E eu não tenho nada a ver com aquilo. Então, mesmo com alguém da mesma fé, mas tendo visões de futuro, de projetos diferentes, não vai dar certo. Você não sabe o que vai acontecer se vocês têm projetos diferentes? Alguém vai ter que abrir mão do próprio projeto. E aí um dia você vai falar assim, lá no meio do seu relacionamento, eu larguei tudo por tua causa e tu faz isso pra mim. Vai acontecer. Vai, porque eu vejo isso quase todo dia. Você vai culpar o outro porque você abriu mão do seu sonho pra casar com ele. Você pensa que não faz sentido? Então olha só, cuidado com os juízes igual. Projetos de vida semelhantes. Projetos de vida semelhantes, isso é importante, tá? Amós 3:13. Olha que interessante essa pergunta lá no livro de Amós. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Claro que não. Você não. Adorou? Era muito bom. Usa. Ela diz assim, eles discutem razões. Aí esses dias, a minha mãe, porque quando eles brigam, eles não alteram. Eles, por exemplo, gato, tu não fez tal coisa. Mas gata, tu não espera. Então é assim. E aí, eu nunca vi um erguer a voz com o outro, mesmo quando eles não concordam com alguma coisa. Porque mesmo não concordando com aquela situação, eles estão andando juntos. Entendeu? Então você tem que escolher alguém que vai andar junto com você. Em questão de vida, tá? Não alguém fazer um chiclete pro seu chá. Outra questão importante, teu namoro vai te aproximar de Deus? Ou é aquela coisa, aquela pegação, mão aqui, mão ali? Não rola, gente. Teu namoro tem que te aproximar de Deus. Por quê? Porque antes disso, porque namoro é pra casar, né, Ana? Olha só. Este novo relacionamento se demonstrará uma fonte de verdadeira felicidade, será um auxílio em sua vida cristã. Seu exemplo poderá ser seguido por outros com segurança. Então, gente, cuidado com essa escolha aí, tá? Cuidado. Deixa eu dar uma adiantada aqui. 440 desse livro aqui, mensagem. Gente, é muito legal esse livro Mensagem a Jovens, tá? Se vocês quiserem comprar, tem na CPB. Se você deseja um lar onde nunca levantem sombras, não se una com alguém que é inimigo de Deus. Não estou falando que não creia em Deus, porque é inimigo de Deus. Tem gente que é revoltadíssimo. Fala mal de Deus, blasfema, não faça isso não. Vai trazer problema para tua casa, vai trazer problema para tua família, tá? Antes disso,
Gente, e assim, ó, é tão legal quando Deus pode participar do teu relacionamento. Porque se Deus não puder participar do teu relacionamento, algumas coisas tendem a cair na degradação moral. Entende? Então, cuidado com isso. Cuidado com essas escolhas. Se Deus não fizer parte, nem começa esse negócio porque não vai dar certo. Lá na frente vai dar problema, tá? Outra questão interessante, inclua teus pais. Eu sei que tem pai que é sem noção. Eu sei que tem pai que fica te incentivando, às vezes tu nem quer. Mas sabe por que eles fazem isso? É porque eles também estão bem perdidos nessa história aí. Né? O filho vai começar a namorar, então, ainda mais se você é o filho mais velho, pode acontecer. Então assim, ó, mas mesmo assim, inclua os teus pais. Conte pra eles, converse com eles. Tem gente que acha que pai não tem nada a ver com isso. Tem gente que acha que é uma escolha sua. Tem pais e mães aqui? Tem. Então papais e mamães me escutem bem. Você tem que ajudar um monte na hora do namoro. Casou, você é com eles. Tem pai e mãe que quer continuar até depois que casou. Não. Casou, se buscar o seu conselho, beleza, mas antes, inclua os teus pais. É importante, eles têm conselhos importantes. E assim, ó, pai e mãe, eles não erram. Vai por mim. Mas mãe, tu é uma preconceituosa. Tu nem conhece o Paulo. Tem Paulo aqui? Tem Paulo, desculpa. Tu nem conhece o Paulo, ele é tão legal. Mãe, tu é uma preconceituosa. Tio Paulo, desculpa. Eu vi ele tá me olhando assim. Ou então, ai pai, que preconceituoso que tu é, só porque a Joaquina não tem. Tem? Tá. Só porque a Joaquina, a senhora é preconceituosa. Não, gente, escuta, porque pode, não tá certo. Outra questão importante, você para pensar. Se você tem que ir contra a tua família para ficar com alguém, será que esse relacionamento vai dar certo? Entende? Então você tem que... a Joyce já falou, não vai. Se você tem que ir contra alguém, contra a tua família, contra os teus pais, não entra nisso que é furada, tá? Eu vou resumir para vocês. Então aqui tá falando que essa escolha do quem você vai namorar, enfim, envolva teus pais, envolva Deus, mais chance de dar certo, tá? Tá, por aí o casamento. Vou falar bem rapidinho do casamento, porque a intenção era mais falar do namoro. Assim, ó, a gente tem que aprender com o exemplo da primeira família que Deus criou. Perfeita. Sabe o que Deus fez primeiro? Deus criou o mundo primeiro. Ou seja, Deus deu um lugar para eles morarem primeiro. Certo? Então você pode ler lá, tá em Gênesis 2, o 15, o 22 ao 25. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 falam sobre a criação e tal. E aí, Deus primeiro criou o mundo, um lugar para eles viverem. Depois Deus colocou quem lá? O Adão. Felizão, cuidando dos animais. Tri de boa, do Raul também. Tri de boa, cuidando dos animais. Aí o que aconteceu? Ele começou a perceber que os animais tinham uma companheira e não tinha. Aí ele chegou para Deus e reclamou a questão. Ou seja, ele falou com Deus sobre isso. Aí, exatamente, você clame lá. E aí, depois que ele falou com Deus sobre isso, Deus fez para ele uma esposa da costela. Interessante isso. Queridos homens, olhem bem para mim, gatinhos. Você é o cara que vai cuidar da tua esposa, lutar por ela, defender, cuidar, mas você não é o dono dela. Entendeu? Ela ainda é... Vocês também, então esperem, aí por isso vocês, capricha. Então meninos, assim você é aquele que Deus colocou no relacionamento para proteger. Você não é aquele que vai bater, agredir, humilhar. Ela foi criada da costela, pertinho do coração para você proteger. Olha que poético Deus. Não foi do seu pezinho para você dar umas pisadinhas. E nem foi daqui, para ela não dar eu sei, certo? Agora, meninas, gatinhas, olhem pra mim. Os meninos não precisam olhar agora. Eu quero palmas depois, meninos. 20 minutos! Não. Então assim, meninos. Meninos, olhem pra mim, os meninos não. Meninas, assim, você
ter um homem, né, pra cuidar de você, pra que proteja você, que ele diga pra você que você é linda, que cuide, que faça o seu cafuné, que te leve por aí. Então assim, meninas, olha aqui pra mim, bem olhadinho. Ele não é seu. Você não é dona dele. Ele é livre. E as meninas têm que aprender o seguinte. Você pega o celular, tem o celular aí pra me prestar pra eu usar de exemplo? Você pega o celular e você começa assim. Quem é essa vagabunda que curtiu essa foto aqui? Quem é essa mulher? Eu vou descobrir quem é. Gente, isso é muito chato. Homem, vocês gostam disso por isso? Isso é muito chato. É aí que surgem os problemas. O namoro e o casamento, sabe? Individualidade, tá? Lá em Efésios, Deus aconselhando, ele fala assim: homens, amem as suas esposas como ao Senhor. E aí Deus fala para as esposas também: sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Olha só, ser submissa não é que você vai virar uma dererê, não é isso. Quer dizer o seguinte, que você vai entender qual é o papel dele na casa. Ele é o líder. Foi Deus que colocou. Ele é o líder. Mas você tá ali para ajudar, para cuidar. Ai, que machismo! Não é machismo. Gente, você briga com Deus, ele fez assim. Mas é porque eu achei também que ele era mais jovem, ele era revolucionário, eu achava que estava errado. Mas eu já vi muita gente tentar diferente e não deu. Tá? Então, cuidado. E lembra do seguinte, amor é assim, ó, quando você for amar alguém, ame como Deus te ama. E sabe como é que Deus faz? Você é livre. Você fica se quer. Você pode ir, mas você escolhe ficar. Isso que é legal dos relacionamentos. Você é livre, você pode ir, mas você escolhe ficar. Você não é obrigado a ficar, não é pressionado a ficar. Você fica porque você quer. Dica aí, vai dar certo, tá? Gente, então olha só. Para Deus, família é coisa séria, tá? Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Gurizada, hoje o pessoal aí fala sobre essa questão de não deu certo, separa, não deu certo, separa e tal. Só que assim, ó, isso dá muitas marcas emocionais, coisas complicadas para você lidar depois. Então, cuidado com isso. Para Deus, família é coisa séria. E eu vou chocar você agora com uma coisa. Você vai dizer assim, nossa, aquele ultrapassado tem 30 anos mesmo. Mas assim, ó, presta atenção. Para Deus, casamento é tão sério. Essa escolha tem que ser feita com tanto cuidado, porque para Deus casamento é para a vida toda. Aí depois você casa e vê que o cara é um traste. Você casa e vê que a guria é uma mala. Mas também você não cuidou disso antes. Para Deus é assim, ó, casou é para sempre. Tá? Então cuidado com isso. Outra questão importante. Antes de casar, você tem que fazer algumas perguntinhas primeiro. Qual é o passado da pessoa com quem você quer casar? Outra perguntinha. Ele tem uma vida de pureza, de santidade? Ou é, enfim... O amor que ele expressa no caráter é elevado? Ou é simples inclinação emocional? Ou seja, realmente é um cara de caráter? Vocês colaram as coisas bem? É realmente um cara de caráter ou é aquele lá que só tem lábia? Gurias, os meninos têm lábia, eles são bons nisso, hein? Olha só, ele ou ela possui traços de caráter que vão te fazer feliz. Isso é importante. Você terá liberdade para preservar a sua individualidade. Ou vai ser aquela criatura que até no banheiro você tem que levar junto. Cuidado com isso. Seu corpo, alma, pensamentos e propósitos serão conservados puros e santos. E como ele ou ela se relacionam com a família. Isso é importante. Como o outro se relaciona com a família é importante. Olha só, se o cara é grosso com a mãe dele que pariu, cuidou, tu acha que vai ser grosso contigo também? Se liga aí. Meninos, se a mulher não respeita o pai dela, tu acha que ela vai te respeitar? Isso é importante, tá? Tá, e o sexo, Fran? Como é que faz? Não faz. Assim, ó. Olha só, eu coloquei aqui, isso aqui é a cerejinha do bolo, mas tem que ter bolo primeiro pra comer a cereja. Então, olha só. Gente, presta atenção aqui.
Ó, sexo é só depois do casamento, tá? Tem gente que fala assim, mas é. Por quê? Gente, olha só. Existem alguns níveis de intimidade. Agora a Jéssica vai me ajudar. Jéssica, pode vir aqui, por favor. Gente, existem alguns níveis de intimidade. Por exemplo, você conhece muita gente aqui, mas você não me conhece. Então eu cheguei aqui e qual foi o nosso nível de intimidade? Eu disse bom dia e eu sorri pra você. Foi um sorriso o nosso nível de intimidade. Quando você é amigo de alguém, quem é tua amiga, Jéssica? Tem várias, escolhe uma. Ah, vou escolher uma! A preferida. Escolhe aí. Você é a... Desvira aí o negócio. A André. Vem cá, André. Vai escolher a que tá mais difícil de sair. É pra complicar, tá vendo, né? Tá, André. Quando você encontra o André, como é que vocês se cumprimentam geralmente? Então dá um abraço bem apertado. Tá bom? Posso soltar? Agora olha só, seja sincero. Sentiu a vontade de dar um abraço no André? Se tiver vontade de dar um abraço lá no meu pai, aquele tiozão bonitão que tá lá no fundo. Não sentiria. Com a mesma intimidade que André. Com a mesma intimidade, não. Obrigada, André, pode sentar. Então olha só. Eu ia fazer mais alguns exemplos, você fica aí. Então, nas nossas amizades, nosso nível de intimidade é com abraços, a gente beija e tal. Com os nossos pais, a gente tem também um nível de intimidade. Mas o sexo, gente, é o maior, é o mais alto, é o top dos tops da intimidade. Quando você faz sexo com alguém, você está se colando nesse alguém. Então, aqui a Jéssica tem duas folhas coladinhas, tá? Ergue meu bem. Ela tem duas folhas coladinhas, uma folha laranja e uma folha verde. E essas folhas fizeram sexo, porque elas estão coladas. Tá? Beleza. Agora assim, ó. Vamos supor. Tenta separar elas, mas não pode rasgar. Já tem que ser hoje também, porque eu tenho quantos minutos? 15. Jéssica. Vai, Jéssica. Puxa esse negócio. Não pode rasgar. Tem 5 minutos. Tem que ficar sem marquinha nenhuma. Vai lá, Jéssica. Gente, olha só, ela tentou fazer essa separação com todo carinho. Sabe quando você fica com alguém e você quer terminar e você chega, mas você sou eu. Então assim, foi desse jeito que ela tentou terminar o negócio. Vai lá, Jéssica. Mas mesmo assim, 10 minutos já, né? Eu tô brincando. Mas mesmo assim, ela terminou, olha, não é você, sou eu. Eu sou meio louca. Olha só o que mostra as folhas. Ainda assim, elas ficaram com marcas. Isso é porque eles fizeram uma vez só. Agora a gente pegar... Evandro, pega outra folha ali, por favor. A gente pegar outra folha. A gente colar essa folha aqui. Cola cada folha em outras folhas. Pode passar um pouquinho mais de cola. Enquanto eu vou terminando. Se você pegar essa folha que já tem uma marca, e aí ela vai ter um relacionamento com outra folha, com outra folha, com outra folha. Eu estou com folha, você entendeu, né? Cada vez que você vai separando, sempre fica marcas daquele relacionamento. Sempre. E aí, quando eu encontrei essa imagem aqui, ó, eu pensei, nossa, que real. Aqui diz assim, ó, toda vez que você dorme com uma pessoa, você também dorme com o passado dela. Aqui tem um cara e tem vários braços abraçando essa mulher. Quer dizer que ela teve várias experiências antes. E, gente, o nível mais alto e mais íntimo, que é o sexo, você não vai ter com mais ninguém. Deus separou para você ter com uma pessoa em especial, que é aquele que você escolheu para passar a vida contigo. Então, se você vai encher sua vida de marca, de manchas, de lembranças, de comparações de outras pessoas, um dia, gente, isso aí vai trazer problema no relacionamento. Tem gente que fala assim, como é que eu vou saber? Tem que fazer o test drive antes. Não faz isso. Não faz isso, porque isso vai dar problema. É tão legal, assim, ó, segura a onda aí, entendeu? Eu sei que o hormônio não se converte, o hormônio é capeta mesmo. Mas você tem que ser de Jesus, entendeu? Você tem que fazer o que Deus espera que você faça. Por mais que dê aquela vontade, aquele fogo, tomar banho gelado, querido, mas não faça antes.
É tão legal quando você passa pelas fases. Então assim, ó, segura a onda lá. Sexo é legal, é demais, mas não é pro teu bico ainda. Deixa que você for casar, vou fazer sexo sempre. Pergunta pra quem é casado aí como é que funciona. Casou, parece um negócio, ó, vai diminuindo. Então assim, ó, é uma fantasia, é uma mentira que contaram pra você. Olha aqui pra mim. É uma mentira que contaram pra você. Dias eu recebi lá no consultório um casal. Eles estão casados há 20 anos. Eles fazem sexo 2 vezes por ano. Então, assim, se você acha que casal é ter liberado, sincero, não é assim que funciona, não. Então, vai com calma aí, tá? Já falei dos níveis de intimidade. Quero encerrar agora. Dá pra botar um fundo musical pra dar uma emoção aí, o pessoal do violão? Gente, agora olha só. Agora eu vou falar sério. Isso também é, mas presta atenção aqui. Quem é que vai fazer o outro? Gente, olha só. Você é super importante. Super, super, super importante. Tá? E falar sobre isso é importante porque você é alguém que precisa fazer essa escolha de vida. Então assim, ó, o conselho de Deus para ti é o seguinte. Ô querido, faz o que eu mandei que vai dar certo. Às vezes a gente acha que Deus não está falando sério, a gente pensa assim, Deus, sexo depois do casamento? Não, eu quero fazer agora, entendeu? Você fala, filho, não. Aí você, apressadão, quer um namorado, calma, não. Aí você quer pular algumas etapas da tua vida, calma. Tenha calma. Olha só, Jeremias 17:9 fala para a gente assim, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Que vem um conselho importante. A gente precisa de Deus para fazer o que é certo. Quando eu falei para você orar ou rezar, enfim, eu não sei como você se comunica com Deus, faça isso. Busque a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria. Tiago 1,5 fala pra gente assim, ó. Se você tem falta de sabedoria, peça para Deus que a todos dá de boa vontade. Porque a gente quer escolher de acordo com os nossos olhos. A Bíblia conta pra gente a história de um camarada que escolheu de acordo com os próprios olhos. Sansão. Ele foi escolhido para ser forte e a libertar o povo pela força. E Deus falou assim, ó, não escolhe mal o casamento. Não escolhe mal o casamento. Deus chegando de dor para casar com gente do povo que tem o mesmo objetivo. E aí Sansão não, ele viu algumas mulheres, mas uma foi terrível, Dalila. Ela era do povo filisteu, não amava Deus, mas ela era tão bonita. E os pais disseram assim, não Sansão, com essa aí não. E ele falou assim, está lá na Bíblia, mas ela agrada os meus olhos. Ela agrada os meus olhos. Sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha um segredo, ele tinha um pacto com Deus. Os cabelos longos representavam o pacto. E esse pacto era o seguinte, o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha uma aliança, ele era um nazireu. Ela descobriu qual era o segredo dele. E cortou o cabelo dele. E aí, o que aconteceu? Primeira vez, ela pegou e ele falou, não, se tu me amarrar com cordas novas, eu perco a força. Ela foi lá, amarrou, e ela falou, Sansão, os filisteus. E aí, quando o Sansão estava os filisteus estavam chegando, ele rebentou aquelas cordas como linha queimada. Aí ela falou, tirando uma onda com a minha cara, você está brincando comigo, qual é o teu segredo? Aí ele falou, se tu fizer tranças no meu cabelo. Aí ela fez. Aí um dia ele contou a verdade para ela, olha, se tu cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. Ele, Sansão, ficou careca. Quebrou o pacto que tinha com Deus. Dalila amarrou ele e chamou os inimigos. E quando ela chamou os inimigos, ela falou, Sansão, lá vem os inimigos. E agora ele acordou e ele tentou sair e não conseguiu das outras vezes. Ele conseguia, mas dessa vez não deu. Tentou sair e não deu. Sabe o que os inimigos fizeram? Furaram os olhos dele. Levaram ele para ser escravo, empurrar moinho. Um homem escolhido por Deus para ter uma grande missão. Agora era olhado como um escravo que empurrava um moinho com os olhos furados. Porque era por ali que entrava o pecado para ele. Porque ele fez uma escolha errada. Um relacionamento errado. Você não quer isso para ti? Eu sei que você não quer.
Então cuidado, não dá para confiar só na tua vontade. Você precisa de Deus para te ajudar a escolher. E para encerrar, eu quero deixar para ti esse verso aqui, ó. Salmos 37, 4 e 5 diz assim. Primeira coisa, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeira coisa. Seja feliz sozinho. Seja feliz com Deus. Não precise de alguém para você ser feliz. Seja completo, não encontra a metade da laranja, encontra outra laranja. Entendeu? Uma pessoa completa encontra outra pessoa completa e fechou. Mas quando você precisa de alguém para te completar, você vira exigente. Você exige daquela pessoa que ela dê aquilo que você não tem. E às vezes aquela pessoa também não tem para te dar. Então, primeira coisa, seja feliz sozinho. Viva bem sozinho com quem você é. Primeira coisa. E depois vem 3 passos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida. Gente, vocês estavam cantando aqui tranquilizão, animado, quando eu estava chorando ali fora. Porque eu me emocionei com aquela música lá do Eu Preciso de Você, Você Precisa de Mim, Nós, de Cristo e tal. Que coisa linda, gente. Leva isso pra ti, você precisa de Cristo. Então, primeira coisa, aqui ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Depois você faz o quê? Confia. E confiar é o quê? Espera que na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Porque Deus, Ele não é alguém de conversinha mole que não cumpre as coisas que Ele fala. Ele faz. E aí depois diz assim, e o mais Ele fará. E você vai viver a mais linda história de amor. Se você seguir esses passos aqui. Confiar, entregar e esperar. Lá na minha igreja, eu tenho um grupo de jovens. E lá quando a gente fala assim, de Jesus, o pessoal responde, eu sou. Quero fazer isso contigo agora. Eu vou falar de Jesus e você fala, eu sou. Vamos tentar? De Jesus, eu sou. Acho que deve ser melhor, né? De Jesus, eu sou. Leva isso. Você é de Cristo. Você é importante para Ele. E não deixe que uma escolha errada na tua vida faça com que você sofra coisas que você não precisava sofrer. De verdade, eu agradeço muito porque vocês foram tão legais comigo. E eu espero ter deixado um pouquinho de mim aqui para vocês. E agora eu vou quebrar um pouquinho.